Olha que bacana essa questão aqui, gente. Qual o valor de raiz quadrada de 400%? Vamos encontrar esse valor? Tem várias formas de fazer. Eu vou usar a definição do 400%, que é 400 sobre 100, tá? É uma forma de fazer. Aplica a raiz nisso aqui tudo. Então, eu só transformei 400% em 400 sobre 100. Aqui eu vou usar a propriedade da radiciação, que nos permite separar as raízes quando temos multiplicação ou divisão, que é o nosso caso aqui, né? Por que eu fiz isso? 400 é um quadrado perfeito. 100 também é um quadrado perfeito. Olha que legal. Raiz quadrada de 400, 20. Raiz quadrada de 100, 10. 20 décimos, mas eu quero porcentagens, né? Se eu encontrar esse valor, 20 sobre 100, sobre 10, é só multiplicar, né? Por 10 embaixo, por 10 em cima. Vai ficar aqui 200%. Então, 200%, 200. O símbolo de porcentagem. Alternativa, letra C. Mas percebam também que 20 sobre 10 também é 2. Então, temos mais uma opção correta. Essa questão seria anulada, provavelmente. Uma questão que pode cair no seu concurso ou na sua prova, né? Se você está na escola aí exercitando a matemática. Porcentagem. Quanto que é 60% de 20% de 400? Eu vou fazer um método bem interessante aqui, usando as frações. Olha lá, 60% eu vou chamar de 60 sobre 100, certo? Multiplica por 20 sobre 100 e multiplica por 400. Essas multiplicações resolvem esse problema. E aí, para multiplicar, eu vou simplificar. Zeros podem cortar, né, por causa das multiplicações. E acaba, gente, que corta todos os zeros do denominador e fica somente 6 vezes 2 vezes 4. 6 vezes 2 é 12. E 12 vezes 4 é igual a 48. E olha lá, gente, se você disse 48, a alternativa letra C, você acertou essa questão. Parabéns! Olha que legal essa questão. Vou mostrar uma maneira interessante de calcular essa porcentagem. Quanto é 38% de 50? A princípio, a gente não consegue descobrir nenhum macete, né, para encontrar 38% de algum número. Mas você vai lembrar que a multiplicação que rege essa porcentagem, né, para calcular essa porcentagem, eu vou multiplicar, existe uma propriedade da multiplicação que pode trocar de lugar, né? Por quê? A propriedade comutativa. Ou seja, 38% de 50 é a mesma coisa que 50% de 38. Olha que interessante isso, gente. E agora sim fica bem mais fácil. 50% de 38 é 38 dividido por 2, né? A metade. E isso aqui, gente, é igual a 19. 19 é 38. Se liga nessa questão que eu trago para vocês, pessoal. Qual que é o valor dessa expressão numérica? Sempre que temos uma expressão, precisamos seguir, né, o famoso PENDAS. Vou mostrar para vocês como que faz isso na prática, tá? O nosso P é o nosso parênteses. Então, tudo que está dentro do parênteses vai ser resolvido primeiro. Começando pelo 16 dividido por 8, que é 2. 2 ao cubo vezes 4 menos 2 elevado à quarta potência. Feito isso, só falta você se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer o trabalho aqui do professor. E agora vamos dar sequência. Resolvidos os parênteses, a gente vai resolver os expoentes. E os expoentes fazem parte aqui, né, compõem esse ezinho aqui, as potências e as raízes. Nesse caso, a gente tem duas, né? Esse cubo e esse expoente 4, né? A potência de quarta aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver cada uma delas separadamente. Colocando aqui 2 ao cubo e 2 à quarta. Para resolver isso, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8, certo? E 2 à quarta é a mesma coisa, só que 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, abre um espacinho para a gente aqui, vai ser igual a 16. Então, agora a gente substitui esses valores que a gente encontrou na nossa expressão numérica, certo? Colocando no lugar de 2 ao cubo o número 8, vezes 4, menos o 2 à quarta, que é 16. Olha que legal, gente. Nesse ponto, a gente tem que decidir qual das operações. Lembra do PENDAS? Eles ajudam a gente, né? O M e o D é multiplicação e divisão.
A e S é adição e subtração. Então, primeiro a gente faz as multiplicações e divisões na ordem em que elas aparecem e depois a gente faz adição e subtração. Então, vamos começar por essa multiplicação aqui. 8 vezes 4. Quanto que é isso? 8, 16, 24, 32. Então, vou colocar aqui 32. Menos 16. 32 menos 16 não é difícil, né? É igual a 16. Portanto, descobrimos a resposta correta dessa questão. O valor da expressão é 16. Falta a gente agora decidir qual dessas opções aqui que vale 16. Será que você consegue me dizer se é o 4 fatorial, se é o log, o 6 termial ou a raiz quadrada? Vamos ver juntos? Vamos resolver cada uma delas. 4 fatorial, ela é feita dessa maneira aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se a gente fizer essa continha, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Chegou até perto, né, do nosso resultado, mas não é. O log, a gente tem que descobrir um expoente para a base 2 que o resultado seja 128. Vamos fazer a continha? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2, né, 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, a gente já fez, né, 16. 2 à quinta, 32. É só ir multiplicando por 2. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. Então tá feito, né? Encontramos o expoente 7 como resultado da potência de base 2 e que dá 128. Vou até circular aqui pra gente. Portanto, qual que é o valor do log? É esse 7 aqui, ó. Então o log de 128 na base 2 é 7. E também não é a nossa resposta, né? A gente já esperava isso, mas quem sabe, né? 6 termial. Termial é bem parecido com o fatorial, gente. A gente vai fazer 6 mais 5 mais 4 mais 3. A diferença é que aqui eu vou adicionar ao invés de multiplicar. Só isso. E se eu fizer as continhas, olha para você ver. 21. Só fazer as continhas, né? Pode fazer de cabeça, pode ir somando aí no cantinho, não tem problema não. A próxima operação, 256. Só que eu tenho que extrair a raiz quadrada dela. Como que eu faço isso, gente? Vamos fatorar o 256? Vou aproveitar esse cantinho aqui do lado esquerdo e fazer essa fatoração, tá? 256 e vou dividir por 2, fica 128. Divide por 2 de novo, 64. Divide por 2 de novo, 32. Divide por 2, 16. Divide por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, a gente descobriu que 256 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 à oitava, que é a próxima potência aqui, né? 256. Então, vou substituir esse valor aqui dentro. Raiz quadrada de 256, vou colocar a raiz quadrada de 2 elevado à oitava. Existe uma propriedade da radiciação que permite que a gente faça isso aqui, ó. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4, 2 à quarta. E 2 à quarta a gente já viu que é 16, né, gente? Que é exatamente a nossa resposta. Portanto, descobrimos que a alternativa que compõe o nosso resultado é a alternativa letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. E vamos para a próxima, porque tem mais questões no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olha que legal essa questão, pessoal. Uma porcentagem de uma quantidade de dias. A pergunta é a seguinte: quanto é 25% de 3 dias? Sabe resolver? Vai ser um dia, 16 horas, 18 horas ou 20 horas? Deixe para mim nos comentários aí o seu palpite, quanto que você acha que vai dar isso daqui. E claro, vamos acompanhar a resolução dessa e muitas outras questões que eu trago para vocês. Lembrando que se você for novo, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer aqui o trabalho do professor, tá bom? Fortalece muito mesmo, só deixar o coraçãozinho aí, o joinha, porque isso vai ajudar, beleza? Custa nada para vocês. E vamos resolver essa questão. Lembrar que a gente está trabalhando aqui com uma porcentagem e essa porcentagem está sendo aplicada em uma quantidade de dias. E aí eu poderia direto aplicar essa porcentagem nesse número de dias. Só que aí eu olho nas alternativas, já pensando aí no futuro, né?
grande parte delas já está em hora. E a gente já imagina, né, que uma fração, né, que uma porcentagem de uma hora, de 3 dias, né, ele vai dar em horas, porque ele vai dividir esses valores, certo? Beleza, sabendo disso, eu vou transformar esses 3 dias em quantidade de horas. A gente sabe que um dia corresponde a 24 horas, certo? Isso aqui é um conhecimento geral, todo mundo quase, né, sabe disso. Ou não, se não souber, está aqui no cantinho pra gente. O que eu vou fazer então? Como são 3 dias, eu vou multiplicar por 3, né? Então, 3 dias vai ser 3 vezes 24. Excelente. 3 vezes 24, pessoal, é o seguinte, é só multiplicar, não tem segredo nenhum. 3 vezes 24 vai ficar 60, 72. 72 o quê? 72 horas. Ou seja, 3 dias equivalem a 72 horas. Certo? Isso aqui é muito importante porque agora eu vou calcular a porcentagem dessa quantidade de horas que equivale a 3 dias. E aí eu vou ver se eu encontro alguma das alternativas, tá? 25%, a gente precisa lembrar da definição. Ou a gente pode transformar em fração, eu vou transformar em fração, 25 sobre 100, ou eu posso transformar em decimal, 0,25. Vou fazer das duas maneiras para a gente ver se dá certo, tá bom? Isso aqui eu vou multiplicar, porque D em matemática é multiplicação. E aí eu poderia multiplicar o 3, mas como eu já transformei em 72 horas, eu vou transformar e vou escrever aqui 72 horas. Então, o resultado que eu encontrar aqui vai ser em horas, tá? Beleza. E aqui também, 72 horas, e o resultado vai ser 72 horas. Como que eu faço para calcular isso aqui, gente? Numerador multiplica numerador, e depois a gente vai dividir, né, por 100 vezes 1. Então, aqui multiplica, aqui multiplica. Quanto é 72 vezes 25? Vou multiplicar aqui no cantinho. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Beleza? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 0. Aqui vai ficar 0, 1, 8, 1. Então, dá 1.800 essa multiplicação. Dividido por 100. Dividir por 100, eu posso cortar 2 zeros, né? Esse zero aqui, esse e esse. 18 por 1, 18. Excelente. 18 o quê? Horas. Então, esse aqui é o nosso resultado. Já, inclusive, podemos marcar letra C como resposta correta. Você encontrou 18 horas? Olha uma outra maneira de fazer. 0,25 vezes 72. É a mesma ideia, né? Se eu fosse multiplicar aqui, vai ficar o seguinte. 0,25 vezes 72. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 4, 5, 0. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17. 17. E soma. 0 aqui com nada, dá 0. Vou chegar um pouquinho para baixo, né? 5 com 5 dá 10, sobe 1. 1 com 7 dá 8, 18. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, resposta 18. Existe alguma maneira mais fácil de calcular? Existe, pessoal. A gente vai saber que 25%, se a gente encontrar a fração equivalente a esse 25, simplifica por 5. E aí vai ficar 5 sobre 20. Aí eu consigo novamente simplificar por 5. E isso vai dar 1/4. O que isso aqui significa? 25% é só dividir por 4. Dividir por 4. Ou seja, 72 divide por 4. Isso aqui também vai ser 18, obviamente, né? Tem que dar o mesmo resultado. Então, existem essas 3 maneiras de resolver. E é bem interessante. Todas elas são válidas. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Mas chegam sempre na mesma resposta. Tudo deu 18 horas, beleza? Essa foi a primeira questão. Vamos para a próxima. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4, mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui, primeiramente,
qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte: sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação, eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente, numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá? Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36. E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora, eu convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base, a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores 4. É isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente.
temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção, não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante, o fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, e a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5. Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. Eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação. Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2 temos o número 3, depois o 5, o 7 e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais os valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora aqui um macete rápido de matemática básica. Sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Olha que legal essa questão, pessoal. Me diga nos comentários se você sabe resolver e, claro, venha comigo acompanhar a resolução. 40% de 40%. Faltou uma interrogação aqui, né? Qual que é esse valor?
40% de 40%. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar em porcentagem em fração centesimal. Lembrar que o D é multiplicação. E por que eu fiz isso? Parece que ficou mais complicado, né? Mas percebam aqui junto comigo, eu posso simplificar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Ficando no final 4 vezes 4, que é igual a 16, e 1 vezes 100, que é igual a 100. E olha como que ficou fácil. Como eu tenho a alternativa que está em porcentagem, se eu dividir esse número por esse, eu vou encontrar exatamente 16%. Por definição, na verdade, né? Então, a resposta aqui dessa questão é a letra C.